Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé. No Salmo 24 diz assim, no versículo 7. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos adorar o Senhor. Com as palmas. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam os corações ao que do alto trono está. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que é, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Som? Amém, amém. Podem sentar. É muito interessante porque o salmista, como o Samara leu aqui, ele está falando para que os portais eles possam, receber a entrada do Rei da Glória. E isso é fantástico porque hoje a cristandade ela comemora o Domingo de Ramos, que é justamente o momento pelo qual Jesus ele entra em Jerusalém, ele adentra Jerusalém de forma triunfal, de forma triunfante ali, onde as pessoas estão adorando, e aquilo dali é cumprido justamente o que o Salmo está falando, onde o Rei da Glória, ele adentra os portais, e ali a gente pode ver o que é o desenrolar de toda a história
esses momentos finais da vida de Jesus. Deus, ele é eterno. Deus, ele tem o domínio e tem o controle absoluto de todas as coisas. Embora que ultimamente o que é visto, né, quando a gente observa principalmente os últimos séculos para cá, basicamente a partir do século XVIII até agora, começou uma busca muito grande para saber quem é Jesus. Porque o que foi vivido ao longo de todos esses séculos, o Jesus, o Cristo da fé, ele não necessariamente, segundo o estudo de muitos, é o mesmo que o Jesus histórico. E a partir daí começa uma busca, não por saber quem é Deus, não por querer entender quem é Jesus, qual é o seu plano, mas é uma busca no sentido de desacreditar aquilo que é a base do que nós cremos. E nesse momento, nesse domingo, de forma especial, onde nós estamos proclamando a entrada, né, do Rei da Glória, é o momento em que a gente lembra de fato quem é Jesus. Qual é a importância dele para a nossa vida. E aí tem um salmo que ele não é falando sobre Jesus de forma específica, mas ele está falando sobre a eternidade de Deus, que é o Salmo de número 90, que a gente vai fazer a leitura agora, que é uma oração atribuída a Moisés. E nessa leitura, a gente consegue entender onde o coração do homem é colocado diante de Deus, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a glória que nós devemos dar a Ele. E ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo ainda vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Os Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das Tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E eu acho fantástico, porque diante dessa declaração, onde ele mostra o tamanho de Deus, né, e a nossa finitude,
com o quanto nós somos pequenos e dependentes de Deus, do agir dele. Nessa busca, como eu falei, dos últimos séculos, por querer entender quem é Deus, ou na melhor das intenções, tentar dissecá-lo, o que nós vemos é a famosa frase de Nietzsche, quando ele diz, Deus está morto. Só que ele não está falando aqui, porque ele, quando fala isso, ele reconhece que Deus é o Deus Santo, Todo-Poderoso, é uma divindade, que essa divindade ela não necessariamente morre. O que ele está dizendo que Deus está morto, é que Deus está morto na nossa cultura. Deus está morto nos nossos dias. E o que nós não podemos deixar é que Deus esteja morto em nosso coração. Daí a necessidade de adorar ao Senhor. De dia após dia buscar, viver intensamente um relacionamento com Ele. Nós precisamos ter a certeza, a convicção no nosso coração de que o Senhor é um Deus vivo, porque Ele vive de eternidade a eternidade, como o salmista disse. Nós precisamos experimentar, depositar a nossa confiança num Deus que é grande, infinito, criador de todas as coisas, mas que volta os seus ouvidos para o clamor de homens pecadores como eu e como você. É essa a certeza que nós precisamos ter, principalmente nesse domingo, onde, de forma simbólica desse memorial, nós lembramos da entrada de Jesus em Jerusalém, onde logo mais iremos celebrar a ressurreição do Cristo, onde o autor da vida, ele vence a morte para que nós possamos alcançar a vida eterna. Meu irmão, isso é motivo de glória, isso é motivo de celebração. Eu não sei vocês, mas isso enche meu coração de alegria. É em saber que eu não estou aqui em vão. E até mesmo C.S. Lewis, ele disse assim, se o cristianismo ele for uma mentira, isso é indiferente. Agora, se for verdade e você não acreditar, meu irmão, é choro e ranger de dentes. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Vamos ficar em pé? A gente vai orar e depois engrandecer o nome dEle. Deus, é nessa certeza de que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que é ativo, que é um Deus que sonda o nosso coração, é um Deus que não dorme nem dormita, é um Deus que está atento ao nosso clamor, é um Deus que enviou o Teu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos aqui ter vida. É nesse sentido, ó Deus, que nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que vive de eternidade a eternidade. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. O santo, 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 aquele que merece o nosso louvor, aquele que merece toda honra e toda glória. É a Ti, Senhor Deus, que nós estamos aqui. É somente para Ti prestar esse culto, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, os nossos louvores, prepara o nosso coração, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor precisa tratar. Que nós possamos, Senhor Deus, de forma real, nos entregar a Ti. Sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de reserva, Senhor Deus. Mas que nós possamos desfrutar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para que nós possamos, Senhor Deus, desfrutar da Tua presença, do Teu agir. Não de forma incrédula, duvidando, murmurando, mas é uma forma real, Senhor Deus, de dizer que o Senhor é o Deus vivo, o Deus que não conhece o impossível. É a Ti, Senhor, que nós oramos. Fica conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. E profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. O mesmo para sempre.
Pode sentar. Tantas coisas querem dizer que nós somos. A quem nós estamos escutando para saber quem é que nós somos? O mundo vive uma crise de identidade muito grande. São muitas vozes que sussurram. Mas existe uma voz, que é a voz que diz quem de fato nós somos. E a partir do momento que a gente tem consciência da nossa identidade, da nossa nova identidade concedida por Cristo, aí a gente vai ter condições firmes de dialogar com o mundo, dizendo que não necessariamente eu sou aquilo, mas eu sou quem Deus diz que eu sou. E não adianta a gente querer dizer para Deus quem nós somos, porque Ele sabe quem nós somos. Ele está, eu fazendo meu devocional no livro de 1 Samuel, e quando ele está, na verdade é em Samuel, quando ele vai ali ungir Davi, ele vai e ele fica procurando quem? Então ele vê o irmão mais velho de Davi, todo bonitão, todo forte, e Deus diz assim, não é esse, eu rejeitei, porque eu não estou preocupado com a aparência, porque eu sou aquele que sonda o coração. Então, diante de Deus, Deus sabe quem de fato nós somos. Não a casca, mas é o nosso interior. E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sabe assim, andar no caminho do Senhor, fazendo a vontade dEle, porque Deus, a gente não consegue enganar ao Senhor. E tem uma situação que foi registrada em Atos, capítulo 5, que mostra justamente esse fato que a gente não consegue enganar a Deus. É a história de um casal. Diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. E então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro, ele não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. E então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Esse texto demonstra algumas verdades. A primeira é que a gente não tem como mentir para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Não tem o que a gente consiga esconder dele. Não é mentir para Deus, é esconder. Tolo é o homem que acha que Deus não está vendo. Deus, ele sabe de tudo. Ele sonda o coração, ele esquadrinha os pensamentos.
Segundo, esse texto escancara a ganância do homem. O terreno era deles. O dinheiro era deles. Em momento algum foi requerido que eles deveriam vender e entregar esse valor aos apóstolos. Eles fizeram porque a igreja estava fazendo isso. Só que eles não fizeram de coração. Eles escondem, guardam um pouco do valor e entregam a diferença. E diz que essa diferença foi o valor da venda. Para sair bonito na fita. Aquele que ajuda. Sabe? Deus não está preocupado com o quanto eles iriam oferecer. O que Deus ele se preocupa é com um coração disponível. O que Deus ele quer de nós é que a gente esteja tão afinado com Ele, tão afinado com os planos dEle, que a gente não tem apego àquilo que Deus nos dá. Se é dEle e Ele nos dá, cabe a gente devolver uma parte daquilo que Ele nos deu. Eu estava com Marina, eu contei essa história e é engraçado que aconteceu de novo. Eu estava com ela e eu não lembro agora direito como foi, mas eu comprei para ela alguma coisa, era um saco de bombom, alguma coisa assim. E ela, doida por doce, né, aquele negócio, my precious, né, era o meu. E eu disse assim, me dá um. Ela disse, não. E naquele momento, eu lembrei de uma coisa que eu tinha falado aqui, que essa relação parece a gente com Deus. Quem deu o recurso para a gente é o Senhor. Quem deu aquele saco de bombom para a Marina fui eu, que tenho condições de comprar outros sacos para mim, se for a minha vontade. Mas eu estava querendo que ela desse um, e ela não deu. Em algumas oportunidades, a gente já trabalhou com ela a necessidade dela não ser gananciosa. A necessidade dela realmente ser uma pessoa que ela, de forma voluntária, ela entende a necessidade e ela contribui. Porque a gente tem que doutrinar desde criança, desde pequeno. E nós, adultos, precisamos doutrinar o nosso coração. Porque é isso que o salmista fala lá no Salmo 119, quando ele diz que inclino, em algumas versões é induzo o meu coração a descansar na lei do Senhor. Porque essa é a lei que vai mostrar qual é o verdadeiro caminho. Meu irmão, esse momento de dízimos e ofertas é o momento em que nós contribuímos de forma voluntária, reconhecendo que Deus, Ele é o dono de tudo. E que a nossa contribuição, a nossa forma de participar daquilo que Ele vem fazendo em nossas vidas é através desse momento, que pode ser feito pelo formato online, que tem Pix, tem PicPay, tem o QR Code, tem um monte de coisas aqui, ou de forma física, através do gasofilácio e os envelopes ali. O importante é que nós possamos contribuir com a alegria devida para a obra do Senhor. Deus abençoe, vamos louvar ainda aqui ao Senhor. Vim para
alguns avisos acerca da nossa comunidade. Próxima terça-feira, dia 12, aqui na igreja, à noite, a gente vai ter o nosso momento de PGzão. Então, os pequenos grupos, durante a semana, eles vão, em vez de se reunirem nas casas, aqui na igreja, para a gente fazer aqui mais uma edição do nosso PGzão, tá certo? No próximo domingo, lembrando que o nosso culto ele vai ser pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, porque nós iremos aqui celebrar o culto da ressurreição. Então a gente vai ter café da manhã, a gente tem ceia, a gente tem o momento de culto. Então o próximo domingo o culto ele vai começar às 8 horas da manhã. Aí pode procurar a Rosângela, que está fazendo a lista do café da manhã, o que cada um vai poder trazer para participar. Aí Rosângela vai estar organizando isso melhor. Ontem a gente teve aqui a macharada reunida, a gente teve o Café dos Homens, foi massa demais, com a participação de Laércio, a gente louvou bastante, adorou, teve um momento de palavra, e no próximo sábado, dia 23, aí a gente volta com o Viva Elas. Então, ontem a gente teve o Café dos Homens e no sábado, dia 23, a gente tem o Viva Elas. E dia 30, o Viva Play, a juventude vai estar com a programação dela. Tá certo? Então, esses são os avisos para a gente estar ligadinho. Em 2016, o informativo Life News, ele trouxe uma reportagem falando sobre um menino, um bebê indiano, chamado Adam, que ele nasceu com várias deformidades físicas. Ele teve fenda palatina, com ausência de pálpebras, pernas e nariz incompleto, as mãos deformadas. Só que o cérebro, o coração, os pulmões, eles estavam saudáveis, estavam funcionando. Só que quando essa criança nasceu, os seus pais biológicos abandonaram, devido à gravidade da situação daquela criança. E na cultura indiana, aquela cultura politeísta, várias coisas, aquela criança com aquela quantidade de deformidades, ela era vista como uma maldição. As pessoas no hospital, elas diziam que aquele menino era uma maldição. E quando o hospital ele entregou a criança aos pais biológicos, eles disseram que se eles fossem obrigados a levá-lo para casa, eles iriam envenená-lo. Eles não queriam de jeito nenhum ter aquele menino por perto. Aí foi quando um casal, recém-casado, um psiquiatra daquele hospital chamado Raja e uma enfermeira chamada Jéssica, elas souberam da história da criança e foram visitar aquela criança. E aí, movido por uma grande compaixão, aquele casal, recém-casado, eles resolveram adotar aquela criança. E depois de 4 anos, no convívio, Adam ele havia passado por uma série de cirurgias, uma série de procedimentos. E a gente sabe que ter uma criança em casa, um bebê, já é complicado, já mexe com a rotina. E com uma criança que necessitava de atenção especial como ele, aí é que necessitava mais de atenção, dias difíceis que foram enfrentados por aquele casal. Que depois teve outros filhos. E Adam era o irmão mais velho deles. Jéssica, a mãe da criança, ela disse assim: Adam não tem necessidade de justificar a sua existência. A sua existência é justificada porque ele foi criado por Deus, a sua imagem. E a despeito de todas as falhas que os nossos olhos humanos veem, as deficiências de Adam nos capacitam para ver a habilidade de Deus de criar beleza
no meio da fragilidade. Muitas pessoas, numa situação como a dos pais biológicos, podiam incentivar para provocar um aborto, né? Com a justificativa de que tanto a criança quanto os pais, eles iriam sofrer com o passar do tempo. E, apesar das numerosas visitas a hospitais, aquele cuidado constante que o Adam requer, os pais deixaram claro, nessa reportagem, que eles não estavam arrependidos de tê-lo adotado. E Jéssica, ela ainda disse que Adam deu uma nova perspectiva a respeito da vida e a respeito do sofrimento para ela. E quando a gente observa casos como o de Raja e Jéssica, eles nos inspiram para que a gente busque essa nova perspectiva de vida, de sofrimento, mas também de amor. Principalmente amor. Só que o amor que a gente tem que se inspirar e buscar não é o amor romântico. Não é aquele amor sentimental. Não é o amor emocional que leva a gente a desejar o bem da outra pessoa, mas que, dependendo do dia, esse sentimento no instante passa. Até porque o amor romântico, ele foi idealizado pela cultura, literatura, filmes, por uma sociedade que tem a necessidade de se sentir amado. E aí começa a estimular um amor romântico que é utópico, platônico, sofredor. É um amor que se entrega sem pensar nas consequências. É um amor que faz loucuras. É um amor que se deixa levar e agir por emoção e não pela razão. E quando a gente se volta para o manual de vida da pessoa, né, o manual de vida do homem, que é a Bíblia, a gente ali consegue entender que o amor, ele é um ato extremamente intencional. É um ato racional. É um ato, né, é uma prática ativa. E é nessa perspectiva de que a gente tem a certeza de que Cristo amou os seus antes mesmo de nós existirmos. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, quando ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, nessa onisciência de Deus, nesse saber eterno de Deus, o projeto humano, ele já existia. E quando a gente pega, por exemplo, a vida de Adão, que passou por muitas situações difíceis, situações que são limitadas, situações que são desgastantes. Ele que foi rejeitado pelos pais biológicos, encarado como uma maldição diante de todo o hospital. Raja e Jéssica declaram que eles não se arrependem de tê-los adotado. Então, se isso existe dentro do coração do homem, que é fraco, limitado, imagine diante do coração de Deus, quando ele diz que nós fomos criados à imagem dele, e é por isso que ele nos amou. Deus, ele de forma alguma se arrependeu de criar o homem. Ele criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Quando Deus cria o homem, ele está criando no meio de um consenso da Trindade, quando ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa semelhança. E a Bíblia mostra que Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que ele venha a estar se arrependendo. E é diante dessas certezas que a gente tem que entender
que Deus ele decidiu nos criar, apesar de nós. Ele sabia da nossa falha, ele sabia das nossas limitações, ele sabia do pecado. Mesmo assim, ele decidiu pagar o preço, quando ele enviou Cristo para morrer por nós. E isso não foi depois que o homem pecou, não é no meio da história que Deus olha e diz assim, e agora? Qual é o jeito para a humanidade? Ele está dizendo que nós fomos, antes da fundação do mundo, amados por Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou, nos adotou para sermos a semelhança de Jesus Cristo. E é por isso que nessa série de mensagens que nós começamos na semana passada, chamada Caminho da Cruz, a gente vai observar agora um dos momentos mais dolorosos de Cristo nessa jornada de amor. Eu queria convidar vocês a abrir agora Mateus, capítulo 26. Iremos ler dos versículos 36 a 46. Mateus 26, 36, 46. Diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza. Começou a sentir-se tomado de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem comigo aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto e orando, disse: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que passe esse cálice de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós pedimos a plena compreensão, ó Pai, desse texto. Que teu Santo Espírito ele possa nos iluminar, trazendo a verdadeira aplicação para as nossas vidas. E demonstrando, Senhor Deus, a necessidade que nós temos de ter uma vida, Senhor Deus, vivida diante de Ti. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Que o Senhor possa remover tudo aquilo que nos impede de ter vida e intimidade contigo, ó Pai. Tudo aquilo que nos impede de Te ouvir e viver o que a Tua palavra requer. É dessa forma que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Como eu falei na semana passada, a gente começou essa série de mensagens chamada A Caminho da Cruz. E nós vimos aqui na semana passada
lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus ele fala que sobre a necessidade que nós temos de carregar a nossa cruz, de sacrificarmos-nos e a fim de segui-los. Porque não existe espaço para um seguidor de Cristo dizer que segue a Cristo sem passar por essas etapas, né, de tomar a sua cruz, se sacrificar para que depois possa segui-lo. Aí, lá em Lucas capítulo 14, que nós também vimos aqui na semana passada, Jesus ele disse que para amá-lo, nós temos que amá-lo mais do que nós amamos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa mulher, os nossos irmãos, os nossos filhos, a nossa própria vida. E só consegue amá-lo aquele que carrega a sua cruz. E em João, capítulo 14, ele diz que aquele que o ama é aquele que tem e guarda os seus mandamentos. Porque esse vai ser amado pelo Pai e também amado por ele, por Jesus. Mas não apenas amado por Jesus, mas a essa pessoa ele se manifestará. Isso é a palavra do Senhor. E aí a gente chega a algumas conclusões. A gente chega à conclusão de que o amor, que eu estava falando agora no início, ele é algo extremamente importante para Deus. Tanto que Jesus, no capítulo 22 de Mateus, diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então a gente tem com isso a atenção de que amar não é gostar. Amar aqui, ele também não é um sentimento. O que Jesus está falando é que nós, quando ele diz que nós devemos amar a Deus, não é que a gente simplesmente gosta de ouvir a palavra, que a gente gosta de ser atendido, que a gente simpatiza. Ele está falando sobre amor. Ele está falando aqui sobre um ato relacional, sobre um ato intencional. Porque se a gente se basear em emoção, se a gente se basear em vontade, vira algo que é extremamente mutável, vira algo que é vacilante. Porque no dia que eu estiver desmotivado, no dia que eu estiver sem energia, no dia que eu estiver sem vontade, sem saco de fazer nada, todo o meu sentimento que eu tenho a respeito de Deus e a respeito do próximo, ele vai embora. E o que Deus ele requer é que nós possamos amá-lo acima de qualquer coisa. O amor bíblico, o amor que é falado na Bíblia, ele está ligado ao coração. E ele está falando do coração como sendo o centro da adoração do homem. Porque naturalmente o nosso coração, ele é ávido em satisfazer as nossas vontades, em satisfazer os nossos desejos, em estabelecer a nossa verdade em detrimento da verdade. É por isso que Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração do homem, ele é enganoso, que o coração do homem, ele é perverso. Aí, diante dessa circunstância, em Ezequiel, capítulo 36, Deus diz que vai dar ao homem um coração novo. Deus vai colocar no homem um espírito novo. Ele vai arrancar o coração de pedra e vai colocar no lugar um coração de carne. E é baseado nisso que Davi, Salmo 51, ele ora ao Senhor e ele pede o quê? Me dá um coração novo. E põe em mim um espírito inabalável. É interessante porque a palavra que Davi usa no capítulo 51, no Salmo 51, quando ele diz assim, cria em mim um coração novo, é o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que criou Deus. Ou seja,
o que Davi está dizendo não é restaura, não é remenda, mas é criar do zero, é dar um coração novo do zero, para que ali ele pudesse não ter outros amores, mas para que ele pudesse apenas reconhecer Deus e satisfazer a vontade de Deus. Essa é a intenção de Davi quando ele está orando. É por isso que, diante de tantos textos, a Bíblia mostra que o nosso campo de batalha, ele está no coração do homem. Porque você é quem você adora. Essa é a máxima da vida. A questão que Jesus está dizendo é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus sabe que no nosso coração existem vários amores, existem outros amores. Só que Ele quer que o maior, a nossa adoração, a nossa reverência, seja para Ele. Esteja em primeiro lugar. E amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, é o que Jesus está fazendo no Getsemane. Ele está ali em completa obediência à vontade do Pai. E nesse texto que nós analisamos, de Mateus, ele está retratando o tamanho da agonia, sabe, angustiante, sofredora, agonizante que Jesus está vivendo. Jesus acabou de sair do cenáculo, onde ali ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. E ele se retira agora para ter um momento com Deus, de preparação para algo maior que iria acontecer. E é muito interessante porque um atributo de Deus é a eternidade. Um dos atributos de Deus é a sua infinidade, que é revelado, né, na sua natureza atemporal, que é revelado na sua natureza imutável. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Tudo que existe é fruto da sua vontade. Inclusive, a existência humana, a vida dos homens. Lá em Atos capítulo 5 é dito que ele é o autor da vida. E esse Deus grande, onipotente, onisciente, onipresente, é reduzido. Olha o que acontece em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quando Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, o que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, segundo o propósito da sua vontade. É interessante porque aqui ele está mostrando, diante dessa situação, que o Deus grande, eterno, não apenas agora ele estava reduzido a uma figura humana, porque Jesus, ele é Deus, mas ele agora também era homem, mas agora, principalmente, ele está não apenas na figura humana, mas é na figura de servo. Ele que era o autor da vida, ele está prestes agora a encarar a morte, para que nós pudéssemos ter vida. O autor da vida precisou morrer. O autor da vida precisou
pagar o preço. E é por isso que a gente consegue entender que a vida cristã, ela é cheia de desafios. Todos os dias, nós somos desafiados por vozes sussurrantes. A gente estava aqui no louvor dizendo que eu sou quem dizes que eu sou, né? E eu estava falando logo depois desse louvor que somos cercados por vozes, querendo dizer quem nós somos, querendo dizer quem nós devemos ser, como nós devemos nos comportar. E essas vozes sussurrantes, elas não é sinônimo de doença, é sinônimo de guerra. Porque a gente vê isso de forma clara em Gênesis capítulo 2, quando Deus ele aparece para o homem e diz assim: presta atenção, está vendo essa árvore? Não é para comer. Porque quando você comer, você vai morrer. Do fruto dela, você não come. A gente vira a página, Gênesis 3, a serpente aparece. E a serpente, ela pega a mesma fala de Deus, só que deturpa. Porque ela diz assim: come, morre não. É só fazer o teste. E agora o homem, ele tem sobre o mesmo aspecto duas vozes. Ele tem diante do mesmo fato 2 pontos. E obrigatoriamente ele tem que escolher um em detrimento do outro. Obrigatoriamente ele vai ter que escolher um e dizer para o outro assim: não. Você não. E o grande problema é porque dia após dia a gente volta a viver esse episódio do Éden. Onde diante de tantas situações existe uma lei moral que é colocada pelo próprio Deus no nosso coração, que diz qual é o caminho que nós devemos trilhar. E mesmo assim, nós preferimos não ouvir, não obedecer essa voz, em detrimento de outra. E dessa forma, eu digo a Deus que eu não estou precisando dele. Eu digo a Deus que aquele outro caminho é o caminho que é mais fácil. É um caminho que parece que é mais gostoso. É um caminho que parece que vai trazer um prazer e saciedade que eu preciso naquele momento. Meu irmão, se submeter é difícil. Obedecer é difícil. Porque vai contra o coração caído que ainda existe dentro de nós. E é por isso que essas vozes que sussurram, elas elas dizem que nós devemos seguir a nossa intuição, que deve seguir o nosso coração, que nós devemos buscar a nossa felicidade. Que isso é besteira. Isso é puritanismo demais. Deixa disso. Eu falei aqui uma vez que tem um dos piores demônios que existe hoje, é o demônio chamado o que é que tem. Mas o que é que tem? Besteira. E dessa forma, a gente vai se deixando levar, vai se deixando ficar entorpecido diante dessa situação. Eu não estou dizendo aqui que pessoas, porque isso é algo que todos nós, eu, você, todos nós, estamos sujeitos dia após dia, né? E não é por isso que nós deixamos de ser cristãos. A questão é que um cristão, ele tem que buscar
viver a verdade na sua totalidade. E isso é para mim, isso é para você. Todos os dias nós somos desafiados a obedecer a Deus. Enquanto essas vozes que sussurram dizem que a gente não precisa ser tão radical assim. Mas Deus diz que com Ele é submissão e obediência. Porque ou você é servo de Deus, ou você é escravo do pecado. E não tem meio termo. O tempo que Jesus passou ali no Getsêmani, ele não foi fácil. A gente vê através do texto, o versículo 37 está dizendo que Jesus ele começou a ser tomado por uma tristeza, por uma agonia. E ele diz aos seus discípulos que ele está profundamente triste até a morte. E Jesus ali, ele tinha possibilidades, na verdade. Ele tinha a possibilidade de ouvir o seu coração, ou ele tinha a opção de ser obediente ao que Deus havia estabelecido. Diante da natureza humana, Jesus ele poderia escolher se safar daquela situação. Só que Jesus ele sabe o que é que precisava ser feito. Meu irmão, você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que é que dificulta o seu relacionamento com Deus. A grande questão é se a gente está disposto a pagar o preço de abrir mão. Porque o saber, você sabe o que é que dificulta a sua relação com Deus, mas o saber, por si só, ele não é suficiente. É aquilo que eu falei na semana passada. Um fumante, ele sabe que a nicotina faz mal, mas não é por isso que necessariamente ele deixa de fumar. E muitas coisas da vida cristã não é questão de saber, mas é viver. É experiência, é vivência, é obediência. Jesus, ele está sofrendo naquele momento, mas ele não está sofrendo pela dor que ele iria passar. Jesus ele não está sofrendo ali pelo sofrimento da morte que ele iria encarar. Ele não está sofrendo porque o seu companheiro de ministério estava prestes a traí-lo e o outro, que disse que daria a vida para ele se necessário, estava a ponto de negá-lo. Jesus ele não está preocupado com o comportamento de Pilatos ou então de Caifás. Jesus ele não está preocupado, o que toma o seu coração de angústia não é o fato de ver uma multidão que dias antes, o que hoje nós estamos celebrando, estava recebendo Jesus como o Rei da Glória, está gritando para crucificá-lo. Jesus ele é tomado de pavor, de angústia, pelo vislumbre de ser desamparado pelo Pai. Olha o que Lucas capítulo 22, ele diz. Então, lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Isso é o relato de Lucas de Jesus no Getsêmani. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meu irmão, Jesus suou sangue devido à agonia, à angústia de saber e experimentar o que é estar desamparado por Deus. Isso é o que estava tomando o coração dele de medo. O versículo 39, Jesus ele ora dizendo para que, se possível,
Deus afastasse dele esse cálice, que é o cálice da ira de Deus, mas que ao final de contas não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Mesmo em meio a essa dor, o que Cristo faz é se submeter. Jesus está ali orando de forma triunfal, dizendo: não seja feita, que seja feita a sua vontade e não a minha. E é diferente de Adão, que deu origem ao pecado, que ele se posicionou no sentido de que seja feita a minha vontade e não a sua. Onde há luz, não há escuridão. Onde há Deus, onde não há Deus, aí vai existir desespero. E é um desespero perturbador. E Cristo, ele sentia na sua carne, nas suas entranhas, a realidade da maldição da cruz. Ele entendia que ele era o Cordeiro de Deus, que estava pronto para ser sacrificado pelos pecados do mundo. Meu irmão, isso é grandioso demais. Isso é amor demais. Se submeter não é apenas a morte, é ele experimentar aquilo para que os seus não experimentem mais. Ele morre para que nós não possamos experimentar a separação, a ausência de Deus. Enquanto a gente não entender a danosidade provocada pelo pecado, a gente não vai conseguir entender a grandiosidade do ato de Cristo. Enquanto a gente brincar de andar na beira, prestes a cair a qualquer momento, a gente menospreza o que foi que ele suportou por nós. Jesus, ele sofreu. E apesar de todo esse sofrimento, de toda essa oração, de toda a angústia, ele quis sofrer. A gente vê diversos relatos nas Escrituras quando ele diz para os seus discípulos as coisas que iriam acontecer com ele, que ele poderia evitar, mas ele quis passar. Ele se entregou. É isso que é registrado nas Escrituras. E Cristo é tão fantástico que naquele momento de dor, naquele momento de desespero, mesmo assim, ele ainda traz ensinamento para nós. Porque ele olha para os discípulos e diz assim: meu irmão, presta atenção. Tu tem que vigiar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É certo que o contexto que Jesus ele tratou aquilo dali está falando sobre o vigiar pelo que estava acontecendo, porque o pessoal estava com sono e tal, mas a gente consegue trazer isso daí para a aplicação para a nossa vida. Para a gente saber a necessidade que nós temos de estar vigilantes o tempo todo, porque a nossa carne, de fato, é fraca. E o que mostra nessa situação, o que chama a atenção para mim, é que nesse momento de dor, de angústia que Cristo estava sofrendo, apesar de tudo isso, sabe como é que ele busca o consolo? Orando. Está dizendo que ele bota o rosto em terra. E ali, ele prostrado, ele ora ao Pai. Meus irmãos, as nossas guerras, elas são vencidas com oração. Os nossos dilemas, eles são vencidos aos pés do Senhor. Porque é Ele quem nos trata, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos instrui, é Ele quem consola, é Ele quem exorta. Eu não sei
o que é que passa dentro da sua mente, do seu coração, quando você ouve essas verdades. Quando você se depara com o tamanho do sacrifício de Cristo, o exemplo de obediência, o exemplo de se submeter a Deus. Eu não sei o que é que, de fato, isso provoca na sua vida. Mas, uma vez, a grande questão aqui não é você saber de tudo isso. É você viver tudo isso. Porque isso precisa ser vivido, reconhecido, não apenas aqui na nossa mente, mas isso precisa ser entronizado no nosso coração. Porque muitas vezes a gente acaba se tornando cínico diante do pecado. Parece que a gente às vezes fica com a mente cauterizada, engessada. E o pecado já não constrange mais como deveria constranger. A gente está acostumado em ouvir que Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente está acostumado a ouvir que Deus é um Deus misericordioso. A gente sabe de tudo isso. Sabe. Só que a gente precisa demonstrar, através da nossa vida, que isso é uma verdade que é vivida. O não viver, mesmo sabendo, tem nome. Presta atenção. O não viver, mesmo sabendo, tem um nome. E esse nome é incredulidade. E Jesus, ele mostra que a incredulidade do coração do homem, ele expõe isso, diante de Deus, não pode prevalecer. E é por isso que você, como cristão, talvez você tenha que enfrentar um pecado até o final da sua jornada. Ou você morrendo, ou Cristo voltando, né? E esse pecado, talvez não seja o pecado que você pensou agora. O pecado que você enfrenta até o final da sua jornada é a incredulidade. Seu problema, meu irmão, não é a mentira. O seu problema não é a preguiça. O seu problema não é o vício, seja ele em qual for. O seu problema não é a doença. O seu problema não é a falta moral, a promiscuidade, o egoísmo, a malandragem, o furto, a cobiça, a maledicência. Tudo isso que eu falei, e outras cositas mais, são frutos de uma árvore cuja raiz é a incredulidade. A incredulidade é a gente não viver o que nós sabemos. E dessa forma parece que Deus não é tão poderoso assim. O poder de Deus, ele tem nos dado tudo para vivermos uma vida que o agrade, né? Que agrade a Ele. Meu irmão, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que Deus, ele é poderoso o suficiente para mudar a nossa história. Para reverter aquilo que parece que às vezes não tem mais o que fazer. Porque Deus, ele é especialista em causas perdidas.
E o único meio de você combater a incredulidade é você diariamente exercitando a busca por Ele, relacionamento, vida com o Senhor. Para a gente terminar, Filipenses capítulo 1, no versículo 29, ele diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. E é por isso que Cristo, né, que é aquele que sofreu por nós, hoje nós sofremos por Ele. E sofrer por Cristo é uma graça dada por Deus, porque significa que nós somos filhos de Deus. Significa que nós não andamos de mãos dadas com uma série de coisas que são aceitas normalmente. E é que por isso que nós pagamos o preço. A grande diferença é que o preço que nós pagamos, ele tem um resultado final. E o saldo é positivo demais. O saldo é bom demais. O que nós precisamos fazer é de fato acreditar. É de fato mudar o nosso coração. E isso só é feito com jornada. Isso só é feito com imersão. São hábitos que a gente precisa começar a mudar para que aquilo dali ele comece a ter o estímulo necessário da gente começar a produzir e trazer efeito real para a nossa vida. Não adianta, de hoje para amanhã, você estabelecer uma resolução na sua vida e dizer que a partir de agora tudo vai ser diferente. São pequenas atitudes. Só que o grande problema é que a gente, no meio dessas pequenas atitudes, se acostuma a ficar pequeno. E a gente acha que a pequenez faz parte do nosso dia a dia. Mas aquilo dali é um exercício para que a gente comece a ser estimulado para algo maior. Independente de quanto tempo você tenha de igreja. Porque todos os dias nós precisamos passar por um processo de conversão, que é reconhecer os nossos erros, se arrepender deles e buscar a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Sofrer por sofrer não é o nosso objetivo. Mas sofrer para permanecer, para forjar um cristão completo, isso é um privilégio que demonstra o agir de Deus em nossas vidas. E é por isso que nós estamos a caminho da cruz. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que o que eu te peço é para que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações de forma tão real que a gente consiga aplicar tudo isso na nossa vida. Deus, não é o saber, mas é o viver. Deus, não é apenas, Senhor, a gente aprender de Ti, mas é colocar em prática o que o Senhor requer de nós. E o que eu te peço, Senhor Deus, é que o Senhor nos fortaleça de forma suficiente para que nós possamos negar, Senhor Deus, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, e que nós possamos nos submeter ao Teu querer, à Tua vontade, ao Teu agir, ó Pai. Que nós tenhamos condições de abrir mão daquilo, Senhor, que nos impede de ter um relacionamento íntegro, completo, total contigo, Senhor. Que é exemplo de Jesus, que nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, Ele ora pedindo para que a Tua vontade, Senhor, seja feita, porque Cristo, Ele sabe que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Senhor Deus. É dela que nós precisamos, é ela que falta, Senhor Deus, para dar sentido à nossa vida. E o que eu peço, Senhor Deus, é que isso possa ser uma verdade que fique reverberando no nosso coração ao longo dos dias, e que nós tenhamos desejo, fome e sede de Ti, Senhor,
Porque bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede do Senhor, porque estes serão saciados. A tua palavra, Senhor Deus, ela demonstra a necessidade de termos essa vida contigo, ó Pai. E que eu te peço, Senhor, que nesse momento que se aproxima tão simbólico da Páscoa, onde logo mais nós iremos celebrar, Senhor Deus, a tua ressurreição, a vitória da vida sobre a morte, Senhor Deus, nesse momento nós possamos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de ontem, de hoje e o que há de sempre existir, ó Pai. Que nós tenhamos a confiança que o Senhor é bom e que os teus caminhos são caminhos de vida, mesmo quando o Senhor exige renúncia da nossa parte. Nos ajuda, Deus, porque nós precisamos do Senhor. E é assim que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para receber a bênção? Mas ninguém vai embora, porque ainda tem louvor, o culto não acabou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e a misericórdia do Deus o Eterno Pai, que o consolo, a comunhão, o agir do Deus e Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor, todos os dias, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana e vamos louvar ainda o Senhor. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações